Quero rezar com vocês uma oração que minha mãe rezava comigo todas as noites. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Eu tenho uma confiança enorme no coração imaculado de Maria. Eu sempre chego a dizer, todos os dias, Imaculado Coração de Maria, confiança, saúde e vitória minha. Quer aprender? Imaculado Coração de Maria, confiança, saúde e vitória minha. É tão bom isto. Nós estamos no acampamento, todos os anos, a Canção Nova, ela nos traz aqui para ressignificarmos os momentos de dores e os momentos de morte pelos quais nós passamos. Existem todos os tipos de perdas, desde a perda de pessoas que nós tanto amamos, mas existem as perdas afetivas, essas perdas que doem, porque nós sabemos que as pessoas estão vivas. São tantas perdas das quais nós temos que lutar, mas nós nunca estamos sozinhos. Deus sempre junto a nós. Mas hoje eu quero trabalhar com vocês a respeito da morte terrena. O que eu vou dizer a vocês pode até assustar. Às vezes, quando nós perdemos alguém, chegam muitas pessoas e nos dão muitos livros, nos ensinam muitas coisas, mas muitas coisas que nos dão e que nos ensinam são apenas para colocar uma carícia dentro dos nossos corações. E nós não queremos ser apenas acariciados no coração, nós queremos ser curados. Por isso, a morte terrena, ela nunca será um mal para os que confiam no Senhor. A morte terrena nunca será um mal para os que confiam no Senhor. Não é para isso que nós nos preparamos? Para nascer, crescer, desenvolver, envelhecer e morrer. E às vezes nós já nascemos e vivemos alguns momentos aqui e já morremos. Poderíamos fazer muitas perguntas. Por que alguém veio tão rápido? Ela não veio apenas para cumprir uma tarefa. Ela veio porque ela é um sonho de Deus, independente do tempo em que ela viveu aqui. Por isso, a nossa fé católica nos dá certeza de que a divina providência atua na morte de cada filho do Pai Celeste. Aliás, você não é somente uma criatura. No momento em que começou a participar da vida de Cristo, no momento em que você foi imergido nas águas e foi emergido das águas, você se tornou uma criatura nova, uma criatura em Cristo. Por isso, Santo Agostinho, o grande doutor da igreja, ele diz:
O Deus Todo-Poderoso, por ser soberanamente bom, nunca deixaria qualquer mal existir em suas obras, se não fosse bastante poderoso e bom para fazer do bem o próprio mal. Deus nunca deixaria existir. Não existe outra coisa em Deus que não seja bondade. Quando nós falamos de Deus, nós falamos, Deus é bom? Não, Deus não é somente bom, Deus é a própria bondade. Deus é belo? Não, Deus não é somente belo, mas Deus é a própria beleza. Deus é justo? Não, Deus não é somente justo, mas Deus é a própria justiça. Por isso Deus é o bem supremo, e Ele nunca deixaria o mal existir, se não fosse para tirar um bem maior. E se Deus permite que uma pessoa morra nessa terra, é sempre por um bem maior. Mas nós temos muitos apegos, e às vezes nós temos medo porque a morte é um lançar-se no desconhecido, naquilo que nós não sabemos direito. E eu vou dizer uma coisa para vocês, uma coisa muito importante. Às vezes, vale a pena acreditar. Padre, mas se não tiver nada disso, daquilo que vocês falam aqui, você, se não tiver nada, não vai perder nada. Mas se você acreditar, você ganhará o tudo. E nós ouvimos o tempo inteiro, pela palavra de Deus, por meio dos mandamentos, pelos ensinamentos da igreja, pelos ministros da igreja. E olha que nunca houve um tempo sobre a face da terra em que foi tão conhecido a palavra de Deus como nos tempos de hoje. E nós vamos ver até a Santíssima Virgem Maria falando nas aparições de Fátima, de Guadalupe, de Lourdes. Só que nós até ouvimos falar da palavra de Deus. Só que nós até ouvimos falar disso, mas nós não deixamos que a palavra de Deus ela tome conta dos nossos corações. Nós não permitimos que a palavra de Deus ela esteja conduzindo as nossas vidas. Muitas vezes a palavra de Deus diz a nós, vai para a direita, mas você vai para a esquerda. Por isso, a criação da humanidade, ela foi desenhada à imagem e semelhança do Criador. Seria tão bom se você levantasse a sua mão e falasse, eu sou criação de Deus. Eu sou criação de Deus. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Agora preste atenção, que isso é importantíssimo. Deus nos criou como seres corporais e como seres espirituais. Ele nos constituiu de um corpo, de uma alma e de um espírito. Então nós somos corpo, alma e espírito. E não há dualidade entre alma e espírito, pois no mais profundo da nossa alma, como se fosse o seu núcleo, no mais íntimo do nosso ser, está o Espírito, onde habita o Espírito de Deus. Não existe ser humano sem corpo, alma e espírito. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Todo ser humano tem corpo, alma
e espírito. Isso é tão importante quando nós vamos descobrindo isso, porque quando Jesus veio, Ele necessitou de um corpo físico. Quem é que deu esse corpo físico para Jesus? A Santíssima Virgem Maria. Maria é mãe de Jesus na natureza humana. O Pai dotou Jesus de uma alma beatífica. E Jesus não perdeu aquilo, a essência do que Ele é, Deus. Por isso Jesus, quando tornou-se homem, Ele é a segunda pessoa da Trindade Santa. Mas para se tornar homem, Ele necessitou de um corpo humano, de uma alma humana, uma alma beatífica dada pelo Pai, mas Ele não deixou de ser Deus. A segunda coisa que precisamos prestar atenção, se somos corpo, alma e espírito, o nosso corpo é o lugar onde habita a nossa alma e onde ali está a presença do Espírito de Deus. E aqui eu vou dizer para vocês, alma na Sagrada Escritura ou espírito significa coração. Às vezes nós falamos assim, você já não disse isso? Eu tomei uma decisão, mas a decisão, ela foi uma decisão tomada pelo coração e você acha que essa decisão foi uma decisão impensada. Essa decisão não foi tomada pelo coração, porque o coração é o centro das nossas decisões. Na Sagrada Escritura, na Bíblia, o coração é o lugar das decisões. E no coração está o lugar onde nós tomamos as decisões mais racionais para a nossa vida, onde atua a inteligência e atua a nossa vontade, onde atuam as nossas faculdades racionais. E é isso que precisamos tomar consciência aqui. Antes do pecado do homem, não existia a morte. O homem não foi criado para a morte. O homem foi criado para a vida. O homem vivia num jardim. E todas as tardes, Deus que é Espírito, como é que o homem sentia se Deus é Espírito e Deus não tem corpo? O homem sentia porque tinha graça sobrenatural. E todas as tardes, de uma forma poética, diz o autor sagrado, que Deus descia ao jardim para conversar com o homem. Só que antes do homem pecar, antes do pecado do homem, já existia o pecado. Porque nós vamos ver o anjo decaído, ele se rebelou contra Deus. E para os anjos decaídos, não existe salvação. Existe uma condenação eterna. Porque eles tinham a presença de Deus. Mas, quando o homem foi seduzido, o homem foi ferido. E ferido de morte. Por isso que o homem adoece. Por isso que o homem envelhece. Por isso que o homem morre. Mas há uma coisa que Deus, Ele sente saudade de nós. E ao sentir saudade de nós, Deus vem a nós através de Jesus e nós começamos a participar da vida de Jesus pela graça do batismo. E ao participarmos da vida de Jesus pela graça do batismo, nós fomos, na nossa natureza humana, nós fomos regenerados. Mas a nossa natureza humana
ainda continua enfraquecida. Por isso que nós teremos fraquezas de caráter, nós teremos inclinações para o pecado. São as fragilidades que são inerentes à nossa vida. O pecado original quebrou a harmonia da graça sobrenatural e Deus. E muitas vezes o homem começou a servir muito mais ao pecado do que ao próprio Deus. O apóstolo Paulo aos Romanos, ele vai dizer isso de uma forma muito clara, que o homem muitas vezes ele começa a seguir muito mais o mal do que seguir a Deus. A palavra de Deus, ela diz que o homem veio do pó, mas ao pó muitas vezes ele pode voltar. E o que nós viemos fazer aqui, nesse dia de hoje? Descobrir que nós somos feridos de morte, que nós somos feridos na morte, mas nós viemos dar algumas respostas para algumas perguntas que nós realizamos na nossa vida. E quais são as perguntas que nós realizamos na nossa vida? A nossa vida, ela tem propósitos. E os propósitos das nossas vidas é amar a Deus e é nos santificar. Nós temos nesse tempo atual que estamos vivendo, 3 tempos verbais: o passado, o nosso presente e o nosso futuro. O nosso passado, como diz o Padre Pio, nós podemos colocá-lo na misericórdia de Deus. O nosso futuro, nós podemos colocar na providência de Deus. Mas e o nosso presente? Nós podemos colocar no amor de Deus. Por isso, o homem, quando é chamado para ser semelhante a Deus, no final dessa caminhada terrenal, no final dessa vida, porque a vida é uma grande escola, o homem é convidado a voltar para Deus. E aqui, que eu gostaria de que você prestasse bastante atenção a algumas coisas que você vai ouvir e que são preciosas. O que acontece com cada um de nós no momento da nossa morte? A igreja nos ensina e a palavra de Deus nos ensina. O homem vive uma única vez. Só existe uma única vida, para que depois venha a morte e venha o juízo e ele encontra com seu Criador. Quantas vezes a gente vive? Uma única vez. Por isso é preciso preparar bem essa única vez. Nós não estamos aqui ensaiando uma vida, nós já estamos vivendo. Às vezes você pensa que está aqui ensaiando uma vida, você já está vivendo. Cada coisa que você está vivendo, você já está se preparando, porque a vida é única. Não existe o voltar aqui para fazer diferente. Quando é que nós podemos fazer diferente? É agora. É quando o nosso coração, que é o lugar das nossas decisões e o lugar das nossas emoções, mas que pode ter uma parte que foi influenciada pelo poder do mal, quando nós decidimos por Deus, quando nós assumimos a nossa missão de sermos filhos de Deus, e quando nós decidimos, apesar de amar, apesar das dores, amar,
porque o homem não está ensaiando para depois fazer de uma forma diferente. Ele pode, nesse momento, fazer de uma forma diferente. Por isso só existe uma única vida. E o que acontece com cada um de nós no momento em que nós morremos? Nós não somos formados de corpo, alma e espírito. Quando nós morremos, a nossa alma se desloca do corpo. E o nosso corpo, por ainda ter as marcas da corrupção do pecado, ele entra em decomposição. Mas a nossa alma, ela não vai a um lugar para ser julgada. Porque às vezes a gente fala tanto do julgamento e nós pensamos, não, a nossa alma vai para um lugar para ser julgado. No momento em que nós morremos, nós tomamos a dimensão do lugar onde nós estamos. No momento da nossa morte, que a nossa alma se desloca do corpo, isso é tão sério, porque a igreja dá o sacramento da unção dos enfermos, e a igreja pode dar a unção dos sacramentos do enfermo até 3 horas depois que a pessoa morre. Ela acredita nisso, que ainda está ali a alma da pessoa, porque ela se desloca do corpo, o corpo entra em decomposição, mas a alma toma dimensão do lugar onde ela está. E só existem 2 dimensões, porque a nossa alma é eterna: ou a condenação eterna, ou a salvação. Nessa condenação eterna, aí a pessoa realmente está morta. Mas para os que creem em Jesus Cristo, para os que foram salvos por Jesus Cristo, a morte é apenas uma morte física, porque a nossa alma é uma alma imortal. E ao tomarmos dimensão de onde nós estamos, ainda aqui, nós podemos ver alguns pecados confessados, eles ainda não foram purificados. Por isso a igreja, ela acredita que algumas almas, elas estão ainda se purificando no purgatório. E no purgatório só existe um tempo verbal. Para nós, quantos tempos verbais existem? 3. O passado, o futuro e o presente. Muitas vezes você quer saber o futuro. Saber o futuro não te leva a nada. É desconfiar da providência de Deus. O homem não precisa saber do futuro, porque o futuro está na providência de Deus. O futuro pertence à providência de Deus. Qual é o outro tempo verbal que nós temos? O presente, que é o tempo do amor. E nós somos feridos aí, e é aí que nós temos que ser curados. Quando a pessoa morre, no momento que a alma se desloca do corpo, e ela toma dimensão, e ela percebe se ela está na luz ou nas trevas. O inferno é uma real possibilidade para aqueles que fecharam seu coração para Deus. É uma real possibilidade. Porque o que Deus quer mesmo de cada um de nós é a nossa salvação. Por isso, no purgatório, só existe um tempo verbal, o tempo de Deus, é o presente. É um presente atualizado, é um presente vivificado. Você já percebeu no momento da celebração eucarística que nós rezamos
por todo o corpo de Cristo. Quando nós somos batizados, nós começamos a participar do corpo de Cristo. E quais são as 3 dimensões do corpo de Cristo que nós rezamos no momento da missa? Aqueles que estão nesta terra, por isso nós pedimos pelo Papa, pelo Bispo, pela igreja que se encontra a caminho. Aí nós fazemos um momento assim: lembrai-vos dos nossos irmãos falecidos. São aqueles que estão se purificando no purgatório. Gente, não existe missa de ressurreição. Preste bastante atenção nesse ensinamento que eu estou dando aqui. Eu estou dando o ensinamento da igreja. Às vezes eu vejo alguns convites chegando assim: vamos celebrar a missa de ressurreição de fulano de tal. Não existe missa de ressurreição. Nós rezamos porque no altar de Deus, ainda ontem eu falava Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, ela pediu ao filho para se lembrar somente no altar do Senhor. Nós rezamos porque se aquela pessoa ela ainda teve alguma coisa que mudar ou se purificar nessa vida, nós rezamos pelas almas dela, por essas almas que estão no purgatório. Ah, padre, mas esse negócio de missa de ressurreição, sabe quando vai acontecer a nossa ressurreição? Quando Jesus voltar. Só existem 2 ressuscitados. 2, preste atenção, para que ninguém iluda você. Só existem 2 ressuscitados: Jesus, por ser Deus. Jesus passou pela morte. Jesus passou pela morte. No momento em que Jesus foi colocado no túmulo, por ser Deus, o seu corpo foi preservado da corrupção da morte. No momento em que sua alma se deslocou do corpo, o corpo de Jesus não entrou em decomposição, porque seu corpo foi preservado. Ele é Deus. E Ele é tão Deus que Ele desceu à morada dos mortos para buscar os justos que morreram antes dele. E naquele momento em que Jesus ressuscita, a sua alma une-se de novo ao corpo. Por isso que todas as vezes que nós vamos à celebração eucarística, qual é o corpo, o sangue, qual é a alma e qual é a divindade que nós tanto falamos? É o corpo glorificado de Jesus, é o mesmo corpo que Ele andou pela Galileia, é o mesmo corpo que Ele levantou as pessoas que estavam paralisadas, que curou paralíticos, que levantou pessoas que estavam passando por uma situação não plenamente da morte. E nós vamos ver que um corpo glorificado Ele dá a conhecer a quem Ele o quer. Por isso que Maria Madalena foi ao túmulo chorar. E Maria Madalena reconheceu Jesus no primeiro momento? Não, porque esse corpo glorificado não quis que ela o reconhecesse naquele momento. Quando é que Maria Madalena reconheceu Jesus? Na hora que Ele pronunciou o seu nome. Ele disse: Maria. Sabe por quê? Estou vendo a Salete Ferreira cantando, o registro de voz é único. O DNA da voz é único. Só existe uma voz igual à minha própria voz. Ela deve ter escutado aquela voz de Jesus tantas vezes falando o seu nome, Maria. E ela diz: Rabone, meu Senhor. Jesus, com os discípulos de Emaús, reconheceram? Não, foi no caminho, porque era um corpo glorificado. Por isso só existe a ressurreição de Jesus. O que é a ressurreição?
Não existe ser humano sem corpo e sem alma. E o segundo ressuscitado, a Santíssima Virgem Maria. Por que a Santíssima Virgem Maria? Porque em função da missão e dos méritos da sua participação na economia da salvação, de ser nesta terra a mãe de Jesus, ela foi preservada do pecado. Todos os homens pecaram, mas estão privados da graça de Deus. Foi necessário que Deus viesse a nós para voltar para nós a graça. Maria não. Maria foi preservada em corpo e alma. Meus amados, há um lugar lindo em Jerusalém, onde é o lugar que se chama Dormição de Maria. Maria, ela passou pela morte física? Passou, porque seria antinatural se não tivesse passado, porque o filho passou, mas nós sabemos que o corpo de Maria, ele foi assumido no céu. Jesus ascendeu aos céus, Maria foi assunta aos céus. Por isso ela está ressuscitada, ela está em corpo e alma diante de Deus. E com a gente, Padre, como vai acontecer isto? Na segunda vinda de Cristo, nos será dado de novo um corpo. Mas qual corpo? Esse corpo mas só que um corpo não mais ferido pela morte, não mais machucado, um corpo não mais que passou pela doença, um corpo glorificado. Por isso, o sentido da fé cristã, o sentido mais importante da fé cristã é a ressurreição de Jesus. Então, se nós tomamos a dimensão que somos corpo, alma e espírito, nós temos que cuidar dessas três dimensões da nossa vida e deixar que a parte intelectiva, a parte da vontade, a parte da nossa vida, ela seja dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós estamos no acampamento da cura dos traumas da morte, a primeira coisa é descobrir que a morte não é algo tão ruim. Nos assusta, porque nós não veremos mais a pessoa que amamos. Nós queremos sentir o cheiro, queremos ter a presença, mas nós sabemos que para aquele que crê, a morte, ela foi vencida. A morte não existe. A morte só existe para aquele que não está em Deus, para aquele que foi condenado eternamente. Os anjos decaídos, para eles não existe mais um retorno para junto de Deus, foram condenados eternamente. Mas para nós, existe o tempo verbal do presente e nós podemos construir. Às vezes nós ficamos paralisados diante do luto e sofrendo diante do luto porque nós vivemos as dores secundárias que este luto traz. Quantas vezes uma família, ela quer manter uma memória, mas ela quer manter a memória da pessoa como se ela continuasse do mesmo jeito, com seu corpo físico ali diante deles. Quantas vezes eu já tive que ir em casas que 9 anos estão curtindo o luto de um filho ou curtindo um luto de uma filha.
No primeiro momento a gente até aceita que se faça até fotografias enormes. Às vezes a gente até coloca aquelas tags grandes com a imagem da pessoa que morreu, porque a gente não quer que a pessoa se vá. Mas isso é uma total ausência de fé, de achar que Deus pode fazer dessa morte algo muito melhor. Às vezes nós ficamos cultivando o luto por anos. A Sagrada Escritura, ela diz que Deus chora a nossa morte, no Salmo 115. Nós vamos encontrar Jesus chorando diante da morte de um amigo, que é Lázaro. No momento em que Jesus convida Lázaro a vir para fora, claro que Lázaro, depois ele vai fazer a experiência da morte, será perseguido, porque ele era um milagre vivo de Jesus. Nós vamos ver que Lázaro teve que passar pela morte, realmente atravessar o túnel para estar com Deus. Mas no momento em que Jesus, em função de mostrar de que Ele tem o poder sobre todas as coisas, e Ele chama Lázaro para fora, Jesus olha para o Pai. Não por mim, Pai, mas por eles. E quando Jesus vai à casa de Marta e Maria, ele diz uma frase que é profundamente instigante. Quando Marta corre até Jesus e diz a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria? Vamos dizer, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria? O que Jesus disse para ela? Eu sou a ressurreição e a vida. Por que Jesus não diz eu sou a vida e a ressurreição? Por que ele fala numa ordem inversa? Sabe por quê? Porque primeiro Jesus nos dá uma vida de eternidade. Ele nos levanta do pecado, da vida velha, corrompida pelo pecado. Se chama Zoé, vida de eternidade. A vida de eternidade não é uma vida depois da morte, mas é uma qualidade de vida em Deus. Nós até ouvimos em João 3,16, Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho, e todo aquele que nele crer não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Por isso Jesus diz, eu sou a ressurreição. Primeiro eu levanto vocês daquilo que o pecado provocou em vocês, daquilo que o pecado colocou no coração de vocês. Depois que eu faço isso, eu dou a vida biológica para vocês. Por isso a nossa vida não é somente uma vida biológica, é uma vida de eternidade. Aí eu te convido, não ver a morte como inimiga, mas ver a morte como parceira. Ver a morte, e nós estamos nos preparando todos os dias para ela. A Moninha, que está aqui no acampamento, que vai pregar amanhã, da qual eu falei para ela, pode ir embora hoje. Ela acabou de perder uma tia. E no momento em que ela perdeu, ela falou, eu vou ficar, a minha fé é maior do que isso. Eu disse, não vá para casa. Ela disse, para que eu vou para casa? A minha fé me sustenta. Imagina vir para um acampamento, para pregar no acampamento da cura dos traumas da morte. Chega aqui e recebe uma notícia dessa. É aí que está a dimensão do acreditar. Se a Moninha pudesse dizer, o que ela faria? Ela diria para Deus, ô Deus, deixa ela viver até eu chegar em Belo Horizonte, para eu poder me despedir dela. Deixa ela ficar mais um pouquinho. Deixa ela ficar mais uns dias.
Mas esse era o propósito de Deus? Não era o propósito de Deus. O propósito de Deus era aquele momento, e que ela estivesse justamente aqui, para se fortalecer aqui nesse campo, nessa terra de cura. Eu queria que você ficasse em pé nesse momento. E nós vamos cantar, Denise, a música Saudade. Se dependesse de nós, o que nós faríamos? Nós faríamos assim: Senhor, que essa pessoa que nós perdemos, que ela fique mais 1 minuto, mais 10 segundos. Se dependesse de nós, eu acho que você já tem até a letra da música aí. Se dependesse de nós, nós pediríamos: fica mais um pouquinho, mais um tempo, mais um dia. Sabe quando que eu escrevi essa música? No momento em que eu estava atendendo pais que trabalharam nesse tempo do Covid. Eram dois médicos plantonistas de CTI, no auge do Covid. E eles perderam a filhinha deles. 2 pessoas que foram salvar vidas. 2 pessoas que estavam se gastando e se consumindo nesse tempo para estar cuidando da vida de outras pessoas. Mas sabe o que eles descobriram? E eu aprendi muito com esse casal, que a vida deles era missão. Às vezes nós achamos que a nossa vida é tarefa. Se nós pensamos que a nossa vida é tarefa, tudo para nós será fardo, tudo para nós será peso. Mas se nós acreditarmos que a nossa vida é missão, a vida deles era missão, era salvar outras pessoas. Eles poderiam ter salvado a filhinha deles? Ela se perguntou: talvez se eu tivesse ficado mais dentro de casa, talvez se eu tivesse curtido mais. Eu disse: não existe talvez, não existe o porquê, existe agora o para quê você vai fazer com a vida de vocês. Há 8 meses, agora há pouco tempo eles mandaram: padre, participar do grupo da doutora Filó, ouvir a doutora Filó, participar da celebração eucarística, é isso que tem nos sustentado na nossa missão de sermos médicos. E naquele momento eu disse: puxa vida, um pai, uma mãe que vê uma filha partir, um filho partir. Quando a gente vê um pai que ensinou tanto a gente partir, o que nós queríamos pedir para Deus? Fica. Mas o nosso lugar é estar com Deus. Por isso Deus tem que tirar esse medo desordenado que existe dentro de nós. E nos dias de hoje a morte está sendo tão maquiada para que a gente não sofra. E aí existem os prolongamentos do sofrimento, do luto e da morte. Então, não depende de nós. Na verdade, a morte é um amor que está com quem se foi, e o amor permanece com quem ficou, porque o amor é Deus. Qual que é o nosso lugar? É o céu. Por isso, vamos cantar juntos. E se dependesse de mim, como deixar ir, ver um filho amado partir e não mais voltar, ver partir aquele que me ensinou a caminhar. Ah, se dependesse de mim, peço um tempo a mais. Olha que lindo, olha. Só mais um dia, mais 10 minutos, só um segundo. Tua promessa, meu lugar é o céu.
o amor que se foi, um pedaço de mim. Deus está lá no céu, cuidando desse amor que partiu. A saudade é o amor que fica, tua promessa, o meu lugar é o céu. O amor que se foi, um pedaço de mim. Deus está lá no céu, cuidando desse amor que partiu. A saudade é o amor que fica. Senta, chora tudo que você tem que chorar, chora mesmo, deixa vir as lágrimas, vai, é saudade, deixa vir a saudade, não tenha medo. Aqui foi o lugar para você chorar, aqui é o lugar para você lembrar e dizer: Deus está doendo, Deus está fazendo falta, Deus, sinto saudades. Esse é o lugar para isso, até Deus dizer para você: esse luto vai terminar, e você vai se perguntar: posso de novo ser feliz? Pode, só que creia, a felicidade aqui é só momentos, porque a felicidade verdadeira é nos céus. Olha as promessas de Jesus. Jesus não prometeu a felicidade para ninguém nesta terra. Olha o sermão das bem-aventuranças: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Alegrai-vos e exultai-vos, porque deles é a recompensa do reino dos céus. Chore, chore agora, chore muito. Você que está nesse momento vivendo a dor da perda, e que está com uma doença, e que está tendo que trabalhar nesse momento a morte, porque às vezes a gente quer se enganar, e nós precisamos trabalhar isso, e precisamos ver que a nossa vida, a gente precisa pensar na morte, porque pensar na morte é pensar na vida, porque pensar como nós estamos vivendo, é pensar qual é o sentido que nós estamos dando à nossa vida. Não é dizer para as pessoas depois que elas se foram: eu te amo, como você é importante para mim, como você faz falta na minha vida. Mas se essas palavras não foram ditas, não sofra, porque o se é profundamente diabólico. Ah, se eu poderia ter feito mais. Ah, eu não deveria ter deixado meu filho ir para aquela viagem. Você é onipotente? Você quer ocupar um lugar que não é seu, é ocupar um lugar de Deus? Você tem onisciência de saber o que vai acontecer? Porque se você soubesse, você não teria deixado ir, mas você deixou ir. E você deixou ir, a culpa não é sua. Tire isso de dentro do seu coração agora. Sabe por que isso não pertence a você? Não tenta controlar todas as coisas diante dessas situações. Mas se tiver que fazer alguma coisa, o faça agora. Às vezes eu fico vendo pais com filhos vivos, mas pais que se enterraram diante da morte de um filho. Sabe por quê? O filho que morreu, ele sempre vai ser santo. Ele faz alguma coisa errada? Não, não faz. Ele será sempre o filho idealizado e o filho perfeito. Com outro filho é falado assim: se fosse o teu irmão, ele não faria isso. Quantos filhos estão com pais mortos dentro de casa porque se enterraram junto com um filho? Como isso é difícil.
Nesse momento você tem que assumir a missão, a tarefa que Deus ainda te deu. E qual é a missão? Amar a Ele, amar a si, amar ao outro, porque senão será amor carência, amor necessidade. Quantos filhos de pais mortos a gente encontra? Porque se enterraram junto com uma filha. Ou já vi uma filha que se enterrou junto com o pai, casada, esqueceu do esposo e esqueceu dos filhos, porque tinha uma ligação muito forte com o pai. Enterrou-se junto lá com o pai, a vida acabou. E a gente esquece que a vida é uma continuidade com Deus. Por isso, Denise, vamos cantar mais uma vez aqui. Eu acho que ela desceu do palco, não é? Você sabe, Salete? Não? Então vem para cá para você aprender. Vou te dar um folheto e você canta junto com a Denise. Vem cá, meninas. Aí depois a gente vai cantar do Nelsinho também, né? Olha, vamos dizer juntos: eu creio. Eu creio. Eu espero. Eu espero. Eu confio. Eu confio. Eu agradeço. Eu agradeço. Fique em pé e diga mais uma vez: eu creio. Eu creio. Em que você crê? Na vida eterna. Eu espero. Em quem você espera? Em Deus. Eu agradeço. O que eu agradeço? Desde já, a vida com Deus. Eu confio. Por isso, a palavra-chave desse acampamento é o verbo tomar consciência, perceber, tomar consciência daquilo que você é. Por isso, vamos tentar cantar mais uma vez, e se dependesse de nós, as meninas, a Salete vai aprender agora, vocês também. E se dependesse de mim, como deixar ir, ver um filho amado partir e não mais voltar, ver partir aquele que me ensinou a caminhar. Se dependesse de mim, peço um tempo a mais. Olha que lindo. Só mais um dia, mais 10 minutos, só um segundo. Tua promessa, meu lugar é o céu. O amor que se foi, um pedaço de mim. Deus está lá no céu, cuidando desse amor que partiu. A saudade é o amor que fica. Olha, tua promessa, o meu lugar é o céu. O amor que se foi, um pedaço de mim. Deus está lá no céu, cuidando desse amor que partiu. agora vocês já sabem. Sim. Agora eu quero ouvir vocês bem forte, hein? Vamos começar de novo, Denise. Vamos lá. Agora vocês já sabem, ó. E se dependesse de mim, como Força. deixar ir, ver um filho amado partir e não mais voltar, ver partir aquele que me ensinou a caminhar. Se dependesse de mim, peço um tempo a mais. Só mais um pouquinho. Só mais um dia, mais 10 minutos, só um segundo. Tua promessa, Aponte pro céu. meu lugar é o céu.
se foi um pedaço de mim. Deus está lá no céu, cuidando desse amor que partiu. A saudade é o amor que fica, tua promessa, o meu lugar é o céu. O amor que ficou um pedaço de mim. Deus está lá no céu, cuidando desse amor que partiu. A saudade é o amor que fica. Obrigado, Senhor. A saudade é o amor que fica. Obrigado, Senhor. Mesmo diante deste momento tão difícil que é a morte, o Senhor sempre é capaz de tirar um mal, um bem maior. E o bem maior para nós se chama vida eterna. Vamos aplaudir o Senhor da vida eterna, o Senhor que não nos deixa à sombra da morte, mas o Senhor que nos ressuscita e nos coloca em pé.